noite. Nós vamos falar sobre o Evangelho, como sempre, capítulo 27, Pedi e obtereis. Eu vou inicialmente ler aqui uma parábola sobre esse assunto, para depois nós continuarmos. Ela é de Lucas, capítulo 18, versículo 9 a 14, onde Jesus explica numa conversa sobre esse assunto. Ele fala sobre o fariseu e o publicano. Subiram dois homens ao templo a fazer oração, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava lá no seu interior desta forma: graças te dou, meu Deus, porque não sou como os demais homens, que são os ladrões, uns injustos, uns adúlteros, como é também este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, pago o dízimo de tudo que tenho. O publicano, pelo contrário, posto lá de longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: meu Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este voltou justificado para a sua casa e não o outro, porque tudo que se exalta será humilhado e tudo que se humilha será exaltado. Nós vemos então, nesta parábola, a condição da prece, que a prece tem que ser direta daquele que ora, que necessita, né, da criatura, com o Criador, com aqueles que são responsáveis pelo atendimento à vontade do Criador, né? Então, nesse caso, a oração ela é íntima, ela tem valor quando ela é feita isoladamente. Aquele que ora e espera que alguém olhe que ele está orando, ele não está pedindo nada, ele está simplesmente exaltando o seu orgulho, enfim, ele não tem aquela necessidade, né? A eficácia da prece também, ela é muito importante. Nós, pelo menos eu, né, sempre fui muito racional e não entendia muito a prece feita mística só, sabe? Você pede e aquilo vai ser atendido, mas como vai ser atendido? De onde vem isso? Como Deus vai ouvir as nossas preces? E aquilo que pedimos vai atender tudo o que pedimos? Não. Então sempre desacreditei nisso, não que não tivesse prece. Mas é lógico, existem as leis de Deus que são imutáveis, né? Elas seguem a vontade divina, elas não mudam ao bel prazer de cada um, mas também são imutáveis em termos. Muita coisa pode ser feita, muita prece pode ser atendida aqui mesmo entre nós, porque existem energias, existem forças, existem mecanismos que nós não conhecemos, que são extrafísicos, o magnetismo mesmo, a força do magnetismo, o seu uso, a força da própria vontade, essa ligação que tem na eficácia da prece, no seu atendimento. Tem muita coisa ainda, como Shakespeare, né? Há mais coisa entre céu e terra do que sonha a nossa vã filosofia. E eu vou citar aqui um exemplo, então, por isso que eu falei de Shakespeare, de coisas que acontecem no cotidiano e que a gente não explica. Algumas pessoas já conhecem, porque eu já falei sobre isso, mas algo que aconteceu comigo, e eu não me lembro, porque eu tinha a idade de uns 5 anos. Minha mãe, minha irmã mais velha, a Sandra, eu e o meu irmão no ventre da minha mãe. Isso lá, muito lá atrás, né? E meu pai morava onde hoje é Vila Pinheiro, né? E naquela época tudo era mais difícil, né? Emprego e tudo mais. Então era subemprego. Meu pai chegou a trabalhar até com charrete, era o tipo de trabalho que se tinha naquela época, para quem não tinha profissão, evidentemente. E ele tinha para receber um valor de alguém que devia a ele. E pediu que a minha mãe fosse receber, porque ele não tinha tempo, estava em outros afazeres. E minha mãe
com os 2 filhos pequenos e mais a grávida, saiu atrás para ir até a pessoa que devia ao meu pai para fazer essa cobrança. Isso mais ou menos na região aqui, no final da Rua Barão, a Moisés Ruston, ali não tinha casa, era ainda pasto, mato, e tinha uma estrada que passava por ali, e essa estrada passava num valo, né? Hoje a gente chama talude, mas naquela época para nós era barranco mesmo, um barranco enorme, alto, né? E sempre tinha, de gado, sempre tinha cerca de arame farpado nas margens dessa estrada, evidentemente, para os animais não saírem. E conta minha mãe sempre, ela contou muitas vezes, por isso que eu tinha que dar crédito, embora não lembrasse, né? Mas pela palavra da minha mãe mesmo. E ela disse que estávamos indo e, de repente, vem um cavaleiro tocando gado, vaca e outros correndo, corre para lá, e o senhor gritava do cavalo dele: corre, dona, corre que a vaca pega, ela é brava. E minha mãe sempre morreu de medo de vaca, de animal bravo, né? E ela não sabe o que ela fez. Ela não sabe o que ela fez. Minha mãe sempre teve muita fé, sempre orou, filha de Maria. Minha mãe era uma médium não espírita. Então, muitas coisas aconteciam com ela que não se tem explicação. Essa é uma delas. E ela disse que não viu mais nada, eu não me lembro. Eu sei que depois, passou um tempo, nós estávamos no alto, num lugar no meio do mato, lá, e os 3, ela não sabe como a gente subiu, não sabe como passou pela cerca de arame, grávida, que ela teve que fazer uma volta enorme para sair novamente na estrada e ir embora. Ela não sabe como isso aconteceu. Mas ela sabe que nós saímos da estrada. Ela não sabe explicar. Então, tem coisas que não se explicam. Ela, provavelmente, já desencarnada, ela possa até saber o que aconteceu, mas ainda nós não sabemos. Certamente, um dia saberemos. Mas é feito de uma prece, de uma oração, no momento de desespero, né? Então, tem sim. Nós temos uma força. Às vezes, eu me pego pensando, né, na nossa grandiosidade como espírito. Nós somos filhos do Criador perfeito. Somos criaturas de um Criador perfeito. Nós temos que, então, potenciais, ou um potencial enorme de perfeição. Não chegaremos à perfeição porque igualaremos o Criador. Mas chegaremos num ponto muito avançado em relação ao que somos hoje. Então, dentro de nós, no nosso íntimo, na nossa força ainda não desabrochada, não colocada para fora, há uma força imensa. E que, às vezes, num momento como esse de desespero, ela extrapola, ela sai do natural, ela sai do equilíbrio, né? E nós, então, sem explicação, mas pelo efeito do valor da prece, a gente escapou de ser pisoteado lá pelo gado, né? Já que eu estou contando história, agora eu vou falar mais uma, essa é mais extraordinária ainda. Minha mãe contava, quando ela era ainda solteira, ela morava em Pinda. Época muito difícil, ela moça ainda, filha de Maria mesmo, ela era muito católica, religiosa, e ela tinha conseguido um emprego em Lorena, né? E ela precisava pegar uma espécie de ônibus lá da época, né? Aqueles ônibus mais primitivos, né? Mas já era um ônibus. Jardineira, eu não sei qual o nome que seria. E ela fala que logo no segundo dia de emprego dela, ela não sabe como, saiu atrasada, não conseguiu perder o ônibus. Chegou, ele já tinha saído. E ela entrou em desespero e começou a orar, né? Pedir o que ia fazer. Não podia perder o emprego daquele, muito menos naquela situação. O que ela fez então? Ela ficou ali meio sem ação, aí ela viu chegar um carro. Chegou um carro e 5 pessoas no carro, 5 homens, 5 jovens, todos de terno, e o que estava dirigindo disse a ela: moça, você perdeu o ônibus? A gente vai pelo mesmo lugar que você ia. Olha só a conversa. E nós cobraremos o mesmo valor do ônibus. Você quer ir? Ela, na hora, não pensou muito e entrou no carro. Tinham 5 rapazes de ternos, jovens,
E aí ela viu a bobagem que tinha feito, mesmo numa época como aquela, que hoje é muito diferente. Mas ela ficou ali orando, 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 e os moços quietos, não falavam nada, não ficavam atrás nem o que dirigia. E foi embora e chegou até onde ela precisava chegar. Ela viu lá a entrada da fazenda, né, que ela era uma fazenda que ela trabalhava, e aí ela sentiu um alívio, né, porque podia ter acontecido algo. Aí ela chega, desce, os moços abrem o carro, desce, ela agradece, e eles vão embora. E era uma estrada ainda de chão, terra batida, né? E antes de terminar a estrada, tinha uma curva no final. Ela desceu ali aliviada e ficou olhando. Antes do carro chegar no final da estrada, ele sumiu. O carro sumiu. Desapareceu, não tinha carro. Né? Explicações? Eu não tenho. Efeito físico? Aconteceu só na mente dela e fisicamente foi transportada, né? É possível. Os fluidos estão aí para isso, né? Ectoplasma e tudo mais, e a vontade. Então, existem-se leis, as leis divinas, mas também muita coisa pode acontecer que seria fora do natural, em função desse poder da prece, da força da vontade, daquela fé que ela remove montanhas mesmo, né? Como Jesus falou. A fé do tamanho de um grão de mostarda pode remover uma montanha, mas pode... É evidente que não é o sentido que foi dado a ele, é de remover dificuldades que se pode ter na vida. Mas também pode acontecer coisas como essas, né? E outras que aconteceram, que aí também nós vamos ficar falando por muito tempo aqui. Então, a eficácia da prece. E Marcos, no capítulo do Evangelho 11, versículo 24, ele diz: por isso vos digo, todas as coisas que vós pedirdes orando, crede que as haveis de ter e que assim vos sucederão. Né? Então, no Evangelho, na Boa Nova, Jesus sempre fala da força que nós temos, que está ligada diretamente essa eficácia está ligada diretamente ao mérito de quem pede. É evidente que se nós pedirmos coisas que não são possíveis de serem feitas, fugindo às leis, nós não vamos ter. O nosso pedido também está vinculado ao mérito e não será atendido da maneira como nós esperamos. Mas uma prece sempre será atendida. Se não no momento, se não da maneira como nós esperamos, mas ela sempre será atendida. Por quê? Porque a espiritualidade, porque Deus, que é o Criador, Ele acompanha as suas criaturas, vamos falar dessa maneira, durante toda a sua evolução, durante toda a sua trajetória, na caminhada para chegar no ponto que Ele deseja, que Ele pensou, que Ele criou, que é a condição de espírito puro, né? Nós estamos nessa caminhada, nessa trajetória. Então, todo o nosso pedido, tudo que nós necessitamos, nos será dado. Tudo. Nenhuma das criaturas de Deus, nenhum de nós vai ficar pelo caminho, vai se perder porque não houve atendimento às suas necessidades, não houve proteção, não houve esclarecimento. Ninguém vai ficar para trás nesse sentido, né? Então eu entendo a prece como uma ferramenta nessa nossa jornada. Mas de uma maneira tal que nós precisamos pedir não milagres, não coisas sobrenaturais, difíceis, mas sempre força, sempre pedindo a orientação naquilo que nós devemos ter, do caminho que nós precisamos tomar, nas tentações que são muitas, em virtude ainda da nossa ignorância, da nossa fraqueza, da nossa dualidade entre o que é certo e errado, do bem e do mal, né? Esse é o despertar da criatura. É esse momento que é necessário vencer, sabe? Tirar de nós as falhas, aquilo que nas vidas anteriores adquirimos em função da liberdade, porque sem a liberdade não teríamos condições de ser uma criatura única, de chegar até o final da jornada como um ser único que cada um de nós somos. Não existe ninguém
Deus não criou nenhum de nós igual ao outro. Não é uma fábrica em série, não são cópias. São a vontade divina para cada uma das criaturas dele. Somos únicos no universo. Olha a importância que temos, né? Olha a responsabilidade que temos com relação a quem nos criou. Então, tudo isso nos leva a refletir sobre o que fazemos na vida e as ferramentas que temos, né? A prece é uma delas e será sempre. Mas precisamos também entender o valor dela e como usá-la, né? Não será a nosso bel prazer, né? Kardec faz aqui uma conclusão sobre isso e diz: seria ilógico concluir dessa máxima: aquilo que pedirdes pela prece vos será dado, que basta pedir para obter, e injusto acusar a providência se ela não atender a todos os pedidos que lhe fazem, porque ela sabe melhor do que nós o que nos convém. Assim procede o pai prudente que recusa ao filho que lhe seria prejudicial. O homem geralmente só vê o presente, mas seu sofrimento é útil para a sua felicidade futura. Deus o deixará sofrer como o cirurgião deixa o doente sofrer a operação que deve curá-lo. Nesse sentido, né, a necessidade da dor, que é uma nossa companheira de despertamento, uma companheira de evolução, né, tem momentos que ela ficará conosco do nosso lado, não há como fugir disso. Uma das maiores, acho que dos maiores pedidos em relação à prece é para nos livrarmos da dor, principalmente na hora que ela se faz mais presente, que ela atua da maneira direta, né? Há um desespero em relação à dor. A dor física, evidente, né? E a dor moral mais ainda. A dor moral é que enlouquece, que nos leva ao desespero extremo. Nesses momentos, a prece é o remédio mais eficaz. Porque ela vai trazer, nos dar sustentação, vai nos dar paciência, inconscientemente ou silenciosamente, vai nos dar o entendimento silencioso da necessidade dessa dor, né? E vai também, em muitos momentos, diminuir a intensidade dela, né? Jesus, com o seu fardo leve, com o seu jugo suave, aquele que se liga a ele no momento de prece, ele tem diminuído o seu sofrimento, tem diminuído a sua dor. Então, prece é uma ferramenta de todos os dias, de todos os momentos da nossa vida. Nós aprendemos, pelo menos eu, né, a fazer a prece na hora de levantar e na hora de dormir, pelo menos 2 vezes por dia, né? É importante sim, porque quando nós começamos o dia, nós temos toda uma tarefa pela frente e precisamos de apoio, precisamos de orientação, precisamos da espiritualidade presente conosco, porque muitas dificuldades eles estão vendo e nós não vemos, né? Então precisamos dessa ligação sim com eles. Na hora de descansar, na hora de dormir, o corpo descansa, o espírito não. Então ele se livra, né, do seu desdobramento, onde ele também vai ter uma continuidade da sua existência, onde ele pode buscar coisas boas para ele ou não, em função aí ainda das falhas que carrega consigo mesmo. Os vícios, os prazeres danosos, eles também se encontram no plano espiritual, no desdobramento. Por isso, a nossa hora de dormir é o momento ideal de nos ligarmos mais alto, com um pensamento mais elevado, e aí sim nós teremos um repouso para o corpo e um trabalho de elevação para o espírito nesse momento de desdobramento, né? Mas também ela é diária, ela pode ser de todo momento, em qualquer situação da vida, nos momentos de trabalho, onde estivermos, né? O pensamento ligado à espiritualidade é uma prece. Nós estaremos nos livrando daqueles irmãos preguiçosos que desencarnaram e que não querem evoluir, mas que pululam por aí, estão por todo lado. E há sintonia, essa é a palavra. Se nós nos sintonizamos com o mal, se nós nos sintonizamos com essas criaturas, elas vêm e potencializam o mal
aumentam as nossas dificuldades, não nos permitem fazermos o discernimento necessário nas escolhas, principalmente quando nos vemos de frente com tentações, né? Esse é o momento chave onde a oração, a prece, a ligação com o alto vai nos permitir deixar de lado aquilo que não nos faz bem e avançarmos trabalhando com aquilo que é lícito, que nos faz bem, né? Também é uma ação da prece. Então ela é a ferramenta mais importante que eu vejo aí na nossa evolução. Não tem como não tê-la ao nosso lado como ferramenta de auxílio, né? E um auxílio que nós precisamos, porque realmente não é fácil vencer essa fase. Eu entendo essa fase que a humanidade está passando como uma das mais difíceis da evolução. Porque aquelas primeiras lá, as antigas, a ignorância era predominante mesmo. Então o homem agia pela brutalidade, pela força bruta, pelo desejo, pela irracionalidade. Não tinha outra situação dele passar, como ele passava. Só que agora nós nos encontramos numa fase de transição. O que vem pela frente vai ser melhor, né? O mundo de regeneração, o espírito mais voltado ao bem do que ao mal. A mesma facilidade, entre aspas, que tivemos lá atrás com a ignorância, nós teremos agora com essa outra fase já mais à frente da evolução. Mas essa transição eu acho mais difícil, mais terrível, né? A gente não consegue saber se vai para lá ou se vai para cá, se avança ou se fica patinando no mesmo lugar, né? Então nós precisamos ter uma ligação direta com a espiritualidade, com a luz que vem do alto, porque é a única que pode nos dar o caminho certo, né? O Evangelho de Jesus é essa luz, ele é esclarecedor. Aliás, é o único que vai permitir que a gente faça essa travessia, essa transposição dessa fase ainda tumultuada de uma maneira mais rápida e com menor sofrimento. Então, a importância da religião, que é a religação com Deus, que é estar presente, estar junto com Deus, é esse o momento. Essa fé precisa ser avivada e nós precisamos tê-la como instrumento de apoio, de auxílio, para vencermos essa passagem, essa dificuldade que nós temos nesse momento. E é muito visível para nós, olhando aqui na humanidade, ou propriamente no nosso país mesmo, como é difícil nós vencermos as tentações, né? Elas estão praticamente dominando o nosso país, né? Um país que teria tudo para ser diferente, mas essa dúvida com relação ao bem e o mal, o que é certo e o que é errado, está nos colocando aí numa situação de dificuldades. E a prece também tem o valor de fazer essa transformação. Nós não vamos mudar a nossa realidade usando armas, ou o que quer que seja. Nós, espíritas, sabemos que nós podemos mudar tudo isso com prece, com oração, com ligação, pedindo a Deus, a Jesus, que é o guia, né? Que tudo se faça da forma mais rápida possível, no melhor tempo possível, para que a nossa evolução continue num caminho do bem, num caminho de trabalho, num caminho digno, num caminho correto, né? Então, muita paz a todos, é o que nós tínhamos.